Amém. Podeis tomar os seus lugares. Meus amados irmãos, eu quero nessa oportunidade, com muita alegria, cumprimentar a todos e a cada um com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Momento muito especial, estamos participando desse evento desde ontem, desde a abertura do mesmo, e temos visto o poder de Deus sendo manifestado de uma forma extraordinária nesses dias. Quero de já parabenizar toda a liderança desse trabalho, na pessoa do nosso querido irmão Elineudo, líder do campo, líder também de jovens dessa congregação, a ele e a toda a sua diretoria. Louvar a Deus pela vida também do Leonardo, que com a autorização da liderança nos franqueou também a oportunidade, o convite. Deus continue te abençoando. Lili, Max, Thiago, toda a turma abençoada aí. Vocês sabem que vocês moram no meu coração e não pagam nem R$1 de aluguel. Pastor Paulo, esse grande homem, está por aí, né, Pastor Paulo? Tá, esse grande homem de Deus tem feito um trabalho lindo. Nosso querido pastor e deputado JP, uma alegria sempre grande revê-lo e ver a forma como Deus tem te usado nesse momento tão difícil que a nossa nação passa, mas Deus tem levantado vozes para poder defender os nossos princípios e valores. Se o retorno puder melhorar para mim aqui, César, me ajuda aí, bota um pouquinho mais de volume, mais qualidade, ok, glória a Deus, aleluia. E só quem está feliz e tem certeza que vai morar no céu, deixa eu ver, eita coisa boa. Como é bom nós estarmos na casa de Deus. Parabenizar pela escolha desse tema, né? E a tua presença. O que seria de nós sem a presença de Deus e do Espírito Santo em nossas vidas? Em vários textos de Gênesis e Apocalipse, nós vemos passagens falando sobre a presença de Deus e como a presença dele transforma, modifica as nossas vidas e nos dá um futuro extraordinário. E um dos autores bíblicos, embora não seja sobre ele que eu vou pregar, mas um dos autores bíblicos que eu sou apaixonado quando fala sobre a busca pela presença de Deus e do seu Santo Espírito, é o salmista, o rei Davi. E no Salmo de número 51, a gente vê uma passagem bem interessante, quando Davi, após ter pecado, se deitado com Batseba, então ele vai reconhecer o seu erro, ele vai perceber que ele entristeceu o coração de Deus, e ele agora mergulhado no porão da sua alma, das suas emoções, e reconhecendo o seu pecado, ele vai dizer: Senhor, eu sei que em pecado eu fui concebido, me concebeu a minha mãe. Ele continua o salmo dizendo: cria em mim um coração novo, né? Limpa a minha boca com ensopo. Mas tem uma passagem no Salmo de número 51 que me chama muito a atenção, e Davi ele vai dizer mais ou menos assim: Senhor, tira tudo de mim, eu sei que eu não presto, eu sei que eu sou um pecador, eu sou um adúltero, eu sou um homicida, eu não valho nada, Senhor, mas eu só te peço uma coisa, apenas uma coisa eu te peço: não afasta de mim a tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito. Davi sabia que sem a presença de Deus em sua vida, ele não conseguiria guerrear as suas guerras, ele não conseguiria alcançar o coração de Deus. E a Bíblia diz que a um coração contrito e quebrantado, o Senhor não resiste. Por isso Davi era conhecido como o homem segundo o coração de Deus, porque apesar das suas falhas, ele sabia tocar nos céus, ele sabia tocar no coração de Deus através de uma vida de adoração. Queridos, mas eu quero fazer a leitura de um texto muito conhecido dos irmãos, e eu vou usar um personagem bíblico hoje, alguém que era considerado um improvável, por que não dizer assim, mas que chamou a atenção do mestre, alcançou a sua presença, e a partir disso teve um encontro com Jesus, e Jesus mudou completamente a sua história. O Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, apenas o versículo de número 51 e versículo de número 52, que nos diz assim: E Jesus falando disse-lhes: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu volte a ver de novo. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Queridos e queridas, quando nós vamos ler os evangelhos, nós percebemos que pelo menos 35 milagres estão relatados no cânon sagrado. Jesus deu vista aos cegos, ele fez aleijados andarem, ele andou sobre o mar, ele multiplicou pães e peixes, ele transformou água em vinho, ele ressuscitou seu amigo Lázaro, já depois de alguns dias em estado de decomposição.
tantos milagres Jesus fizera. E alguém pode até se perguntar, mas será se Jesus, o autor da vida, fizera só 35 milagres, não seriam muito pouco para o seu ministério terreno? Esses são aqueles que estão registrados no cânon sagrado. Mas o apóstolo João vai nos dizer que se todas as bibliotecas, todos os livros do mundo fossem relatar os milagres de Jesus, ainda assim seriam as páginas de todos os livros impossíveis para relatar e contabilizar o que Jesus faz. Porque onde ele faz há milagre, onde ele está há milagre. Quem éramos nós antes dele? Olha o que nós somos o verdadeiro milagre. Ele é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, é o mesmo de eternamente. Ele fez e continua fazendo milagres em nossas vidas. Quem acredita nisso, glorifique ao Pai que está no céu. E o milagre que nós estamos nos referindo aqui faz menção a um homem, a um cego, a um esmoléu, a um improvável, que, como disse, atraiu a presença do Mestre e teve a sua vida por completa transformada. A Bíblia diz que Bartimeu, esse cego, ele recuperou a visão. Ele, portanto, não era um cego de nascença. Alguma coisa aconteceu no meio da sua história para que um dia ele perdesse a capacidade de enxergar com seus próprios olhos. Diz a Bíblia que um dia Jesus está passando em Jericó, a mesma Jericó relatada no capítulo de número 6 do livro de Josué. Deus tinha uma promessa para o povo hebreu, a promessa de uma terra que manava leite e mel. Esse povo, os hebreus, foram escravizados por cerca de 400 anos pelas mãos opressoras dos egípcios, até que um dia Deus levanta um libertador, um grande líder, alguém que conversava face a face com Deus, o seu nome Moisés. E esse homem agora é responsável por tirar das mãos opressoras dos egípcios mais de 3,5 milhões de hebreus. Então agora Moisés lidera esse povo à terra prometida. Os irmãos e irmãs conhecem muito bem essa história. Por 40 anos aquele povo vai peregrinar pelo deserto, vendo a presença de Deus sendo manifestada, mandando ali alimento diariamente. Conforme eles envelheciam, as suas roupas também não envelheciam, os seus sapatos cresciam, e a provisão, o milagre de Deus era completo naquele lugar e naquele povo. A presença de Deus era real. Mas chega o dia então que Deus resolve levar Moisés para a glória. E agora Deus olha para a terra e vê na vida de um jovem chamado Josué, um jovem com as características de um grande líder, de alguém que aprendeu com Moisés a ser um servo, de alguém que aprendeu com Moisés a também buscar a presença do Senhor e saber que sem a presença dele nós não podemos ir a lugar algum. Ele nos direciona, ele nos dá projeto, mas nós somos totalmente dependentes dele. Com ele é a certeza que as coisas vão dar certo, mas sem ele nós não chegaremos a lugar algum. Ou por mais que tentamos, acabamos quebrando a cara, entrando por caminhos difíceis, mas a certeza de estarmos com ele é a certeza que realmente grandes coisas estarão por vir sobre as nossas vidas. Os primeiros capítulos do livro de Josué, nós vamos perceber agora o próprio Deus conversando com ele e dizendo para aquele jovem: meu filho, não tenha medo, não temas. Assim como eu fui com meu servo Moisés, eu também serei contigo, eu não te deixarei. A minha presença foi com Moisés, também será contigo. O desafio, o projeto é grande, mas creia, você vai vencer. Eu não vou te deixar sozinho nesse barco. E agora diz a Bíblia que Josué então assume essa responsabilidade de dar continuidade ao projeto que Moisés, como um grande líder, começara. Entretanto, queridos e queridos, na caminhada de liderança, nesse trajeto da caminhada de chegar à terra prometida com os hebreus, diz a Bíblia Sagrada que Josué agora, ele vai se deparar com alguns inimigos e com alguns empecilhos ou barreiras dentro do seu projeto. Uma dessas barreiras tem por nome Jericó. Jericó era uma cidade de não mais que 20.000 habitantes, rodeadas por muros. Essa cidade era vital para que os hebreus passassem por dentro dela para chegar então à terra de Canaã. Mas quando a notícia chega aos governadores de Jericó, que por Jericó seria necessário passar mais de 1 milhão de pessoas, imediatamente eles mandam fechar as portas e um decreto sai: aqui ninguém entra, daqui ninguém sai.
Mas nada nem ninguém, entendam, pode se colocar contra os projetos de Deus. Era necessário passar por dentro de Jericó. Jericó não permitiu a passagem. E o que fazer agora? Então Josué, como homem que tem relacionamento com Deus, vai em oração buscar uma direção sua. E Deus do céu diz a ele: olha, rodeie a cidade por 7 dias, dê 7 voltas. No 7º dia, na 7ª volta, libere um brado de vitória e as muralhas cairão. Josué agora faz como Deus manda. No 7º dia, na 7ª volta, as muralhas então agora caem ao chão. O povo está passando por dentro de Jericó para alcançar a promessa da terra prometida. E Deus agora do céu dá um decreto e entrega nas mãos de Josué todos os habitantes de Jericó. 20.000 pessoas. Deus manda matar todos os homens, mulheres, crianças e todos os tipos de animais. Imagine, queridos e queridas, o lamaçal de sangue que não se tornou, porque aquela cidade se tornou empecilho para que o povo de Deus alcançasse a promessa. 20.000 pessoas, homens, mulheres, crianças, animais, jumentos e todos os tipos de espécie, agora mortos porque desobedeceram uma ordem vinda do céu. No capítulo de número 6, versículo de número 26, Deus dá agora uma segunda ordem e manda queimar tudo que está em Jericó. Tudo, exatamente tudo, nada ficou construído em Jericó. Apenas os utensílios de prata, ouro e ferro foram poupados para serem somados aos tesouros da casa do Senhor. Diz a Bíblia que apenas a prostituta Raabe e a sua família foram poupados naquela cidade porque deram guarida aos espias hebreus. Aquela cidade, como eu disse, se tornou um empecilho para que o povo alcançasse a promessa, pelo menos temporariamente, até Deus enviar uma ordem do céu. E agora, queridos e queridas, Josué, um profeta estabelecido pela própria boca de Deus, vai lançar uma maldição sobre aquela cidade e vai dizer mais ou menos assim: ai daquele que um dia reedificar Jericó, pagará um preço muito grande com a morte do seu filho mais novo, o seu caçula, ou melhor dizendo, o seu filho mais velho, o seu primogênito. Ai daquele que colocar as portas novamente sobre Jericó, pagará também um preço muito alto com a vida do seu filho mais novo, o seu caçula. O povo alcança a terra prometida, a terra de Canaã. 200 anos se passam. Diz a Bíblia que nos dias de Acabe, que conforme 1 Reis capítulo 16 e versículo de número 30, foi o pior rei que a história de Israel já conheceu. Aquele que casou-se com a terrível Jezabel, a princesa Sidônia, filha do rei Etbaal. E essa mulher fez com que Acabe e toda a nação de Israel deixasse de adorar a Deus para adorar a Baal. E nos dias de Acabe, diz a Bíblia, que Hiel, o betelita, decide reedificar Jericó. Quando ele coloca os muros sobre Jericó, o seu filho mais velho, Sagube, morre. Quando ele coloca as portas sobre a cidade de Jericó, o seu filho mais novo, Abirão, morre também, cumprindo assim as palavras proféticas que 200 anos antes foram ditas por Josué, o profeta, filho de Num. Queridos e queridas, Jericó ficou conhecida como uma cidade amaldiçoada. E só mora em uma cidade amaldiçoada quem não tem onde morar. Só mora em uma cidade amaldiçoada quem não tem para onde ir. Jericó passou a ser uma cidade dos leprosos, dos doentes, das pessoas feridas emocionalmente, dos miseráveis, dos perdidos. Jericó só tinha pessoas doentes e nenhum dos profetas se sentia com autoridade profética maior para desfazer a maldição que fora lançada sobre aquela cidade. Nem Elias, nem Eliseu, nem Naum, nem Joel, nenhum desses profetas tivera a coragem de desfazer a palavra que Josué lançara sobre Jericó. Josué não era um profeta qualquer. Josué era um profeta estabelecido pelo próprio Deus e precisaria vir alguém maior do que Josué para reinserir Jericó no cânon sagrado. Mas é aí que Jesus entra na história. E conforme nós lemos no livro de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46, diz a Bíblia que um dia Jesus está passando em Jericó. Uma multidão de pessoas o acompanham. E quando ele está saindo
de Jericó, porque somente Jesus é quem poderia, como profeta dos profetas, Senhor dos senhores, médico dos médicos, o autor da vida, só Ele é quem poderia reinserir Jericó novamente na Bíblia Sagrada. E quando ele está saindo de Jericó, à beira do caminho está lá uma pessoa, um homem doente, um mendigo sem esperança, um improvável, que todas as pessoas olhavam para ele à margem da sociedade e certamente não davam nenhum tipo de valor para aquele homem. Jesus entra numa cidade onde só tem pessoas doentes. E por que citar de forma especial a história desse homem conhecido como Bartimeu? Se Bartimeu nem era o nome dele. A palavra Bar no hebraico significa filho, ou seja, Bartimeu era o filho de Timeu. Quem sabe o seu nome fosse João, Pedro, quem sabe o seu nome fosse Marcos, ou tantos outros nomes que estão registrados na Bíblia Sagrada. Mas não, ele não era conhecido pelo seu nome próprio. Ele era conhecido por de quem ele era filho. Era mais ou menos assim: olha lá, está o filho do delegado, o filho do prefeito, o filho do médico, o filho do deputado, o filho do pastor. O seu pai era alguém que tinha uma importância na sociedade, e as pessoas o conheciam e se referiam a ele por de quem ele era filho. Olha, lá está o cego, o filho do Timeu. E quem era, meus queridos e queridas, esse tal de Timeu? Se a Bíblia Sagrada não dá muitos relatos sobre a vida desse homem. Alguns estudiosos vão especular que Timeu provavelmente foi um general de guerra, aposentado, que trabalhou muitos anos no exército ali de Israel, na região de Betel, que construiu muitas propriedades e quando estava aposentado, agora se tornou uma espécie de um homem muito importante, um deputado, um governador daquela época, daquela micro-região. Mas nos diz a história que naquele tempo agora, o imperador romano invade Israel, confisca todos os bens dos israelitas, e para se ter qualquer tipo de propriedade em Israel, era necessário pagar impostos ao imperador César. Muitos motins se levantam contra o Império Romano. Um desses motins, segundo os estudiosos, é levantado por esse homem, esse general chamado Timeu. Mas Timeu não era maior que Roma. E agora diz a história que então esse homem é capturado juntamente com sua família, pai de um único filho só. E sua família é levada a uma praça pública em Betel. E ali naquela praça, aquele homem vai morrer uma morte terrível, a morte reservada para os maiores bandidos daquela época. Uma morte pela qual o nosso Senhor Jesus Cristo, anos depois, também padeceria. Ele agora vai morrer em uma cruz, não como salvador do mundo, mas como bandido, para dar um exemplo àquelas pessoas que estavam ali em Betel, que não se levantassem contra o Império Romano. O garoto, o filho de Timeu, está assistindo com o seu coração angustiado a dor de ver o seu pai morrer. Essa é a última visão dele. E nos dizem alguns especialistas que nesse momento um dos soldados romanos pega um punhal ou uma faca, como você preferir, e agora vai arrancar, vai perfurar os dois olhos daquele garoto. O menino que tinha tudo, que tinha pai, que tinha uma família, que tinha esperança, que tinha propriedades, que tinha sonhos extraordinários para a sua vida, de uma hora para outra, agora ele passa a não ter nada mais. Ele recebe uma capa. Aquela capa era uma representação de Roma, dizendo: você não serve mais para estar aqui. Com essa capa você pelo menos pode pedir esmolas para você não morrer de fome. E esse garoto agora vai morar aonde? Na cidade dos miseráveis, na cidade dos perdidos, na cidade de Jericó. E ali ele fica com a sua alma sangrando. Alguém pode estar dizendo: pastor, mas eu nunca ouvi essa história. Será se realmente foi isso que aconteceu? Como eu disse, essa história é relatada por alguns estudiosos bíblicos, mas embora isso possa não ter acontecido, a verdade que nós temos aqui e que não pode ser rebatida é que havia um jovem que perdeu no seu caminho a sua capacidade de enxergar, alguém que era filho de uma pessoa muito importante na região de Betel. Esses fatos, eles jamais podem ser rebatidos. E o que aconteceu na vida desse jovem? Como ele se tornou uma pessoa
tão depressiva. Tudo isso aconteceu, como eu disse, porque ele perdeu a sua capacidade de enxergar, porque ele perdeu as coisas mais preciosas que ele tinha, que era a sua família, o seu pai e a sua esperança. E onde agora, em meio a um deserto tão caótico, como buscar esperança? Onde encontrar luz para a escuridão da sua alma? Eu fico a pensar, queridos e queridas, quantas vezes esse jovem não entrou em completa depressão? Quantos pensamentos de morte não passaram pela sua cabeça? A vontade de tirar a sua própria vida. Alguém que teve tudo e que de um dia para a noite agora não ter nada. Como buscar agora uma solução para a sua vida, se todos diziam para ele: acabou, não resta mais nenhum tipo de expectativa, o teu destino já está marcado e daqui não tem mais jeito, você vai morrer como um cego, como um esmoléu, como uma pessoa sem expectativa de vida. É isso que o inimigo muitas vezes quer que nós acreditemos, que há um ponto final na nossa história, que diante dos problemas, diante das dificuldades, diante dos torrenciais problemas da vida, não há mais expectativa para nós, que os nossos sonhos acabaram, que não resta mais o que fazer. Mas é justamente nesse momento, quando olhamos para um lado, olhamos para o outro, que não vemos mais nenhum tipo de saída. É justamente nesse momento que Jesus de Nazaré, o autor da vida, entra na nossa história, nos mostra um novo caminho. É nesse momento que a sua presença, ela nos, aleluia, ela nos enche. É nesse momento que a sua presença nos dá uma nova visão. É nesse momento que a sua presença, sabe, traz alegria ao nosso coração. É nesse momento que ele entra na nossa história, devolve a esperança que se perdeu, restitui os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e nos mostra uma nova história. Só Jesus de Nazaré é quem pode fazer isso. Só Ele é quem pode tirar o mais vil pecador. E quando o mundo olha e diz não vai dar nada, Jesus olha para ele e diz: vai dar sim, vai dar um crente. Vou fazer dele um pregador da minha palavra, um pastor, um cantor, uma cantora, um missionário, um médico, um político. Vou fazer alguém cheio da minha presença, porque é a presença de Deus que faz a diferença em nossas vidas. Eu disse no início dessa ministração que sem a presença de Deus nós não somos nada, mas com a presença dele em nossas vidas, nós podemos conquistar coisas extraordinárias, além do que nós pensamos, além do que nós podemos ver. A presença dele é o que faz diferença em nossa vida. Sabe, queridos, quantas pessoas têm tudo no que diz respeito aos valores materiais dessa terra? Tem boas casas, tem bons carros, viajam de avião pela Europa, pela Ásia, comem as melhores comidas. Só lhe falta o principal, a presença de Deus. É por isso que tem muito milionário aí tirando a sua vida. Como alguém que aparentemente tem tudo, tem a coragem de tirar a sua vida? Porque tem tudo aparentemente, mas não tem nada ao mesmo tempo. Não tem a presença do Eterno, não tem a presença de Deus, porque sem Ele não dá para viver. Com Ele, mesmo no pouco, nós podemos conquistar coisas extraordinárias. Nós podemos ver o poder sobrenatural e a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, se manifestando em nossas vidas. E aí a Bíblia diz que lá à beira do caminho está sentado o filho de Timeu, o Bartimeu. E de repente, imagine a cena, queridos e queridas, imagine a cena, de repente, Bartimeu, que não podia enxergar, mas que tinha uma audição muito aguçada, apurada, começa a ouvir um barulho de uma marcha triunfal em Jericó, pessoas conversando. Nunca, em momento algum da história, enquanto Bartimeu estava ali, ele ouviu algo parecido e de repente ele pergunta para alguém: o que está acontecendo aí? Eu estou ouvindo barulho, um converseiro doido, muita gente, muitas pisadas. Jericó nunca foi assim tão movimentada. O que está acontecendo em Jericó? Alguém chega para ele pertinho no ouvido dele e diz: ei, Bartimeu, você não está sabendo não, rapaz? Jesus de Nazaré está vindo aí e tem uma multidão que está o acompanhando. Certamente, imagino eu, que
Bartimeu já tinha ouvido falar dos milagres desse homem de Nazaré que estava realizando tantos prodígios e maravilhas. Então uma esperança nasce novamente no seu coração. E ele começa a dizer: eu não acredito, é Jesus de Nazaré, é aquele homem que está fazendo milagres por aí. Ah, eu sei quem é esse homem. Esse homem não é um homem qualquer, então eu vou chamar a atenção dele. Eu preciso da presença dele aqui ao meu lado. E ele abre o seu peito em um gesto de fé e coragem. Ele diz: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia. Arranca as mágoas do meu coração, muda a minha história. O inimigo disse que não tem mais jeito para mim. O inimigo disse que os meus sonhos acabaram. Mas eu creio que há um Deus no céu que pode se revelar através do seu Filho na terra e mudar o curso da minha história, o curso da minha vida. E sabe o que acontece, queridos e queridas? A multidão ouvindo aquilo, ele vai dizer o quê? Cala a boca, rapaz. Você acha que no meio de uma multidão como essa, Jesus com tanta coisa importante, você acha que ele vai ouvir a sua oração, a sua petição? Você acha mesmo que ele vai parar para dar atenção para você? Ele não vai olhar. Quantas pessoas no meio da caminhada deixam com que a multidão pare em você? Quantos jovens que eu conheço que tinham sonhos de se tornarem, por exemplo, médicos, advogados, pastores, evangelistas, e pararam no meio da caminhada porque disseram: olha, você não tem jeito não, você nem sabe falar direito, você é tímido, nem beleza você tem, você é pobre, você nunca vai conseguir chegar a lugar algum. Oh, meus irmãos, se vocês conhecessem a minha história, se tinha um camarada tímido na face da vida, era eu. Tão tímido, mas tão tímido, que eu só tinha jovens 3 amigos mais tímidos do que eu. Eu olhava para os pregadores e eu dizia: eu nunca vou conseguir pregar, porque nem falar eu sei. Eu nunca vou ser um líder. Eu acho tão bonito liderar, porque eu nem sabia. Eu nem sabia falar direito. Eu só não sabia que anos depois Deus faria de mim um líder, Deus faria de mim um pastor, Deus faria de mim um pregador do evangelho e faria coisas maiores do que um dia eu pensei. Mas ao mesmo tempo, eu lembro que na minha adolescência, jovens, quando eu tinha mais ou menos 16 para 17 anos, eu fiz uma oração para Jesus dentro do meu quarto. Foi a oração mais sincera da minha vida, de um jovenzinho que estava começando. E eu disse: Jesus, eu te amo tanto, eu anelo tanto pela tua presença, que se for para eu me perder nesse mundo, se for para eu entrar na prostituição, nas drogas ou qualquer outras coisas dessa vida, sabe, terrena, me prepara e me leva, porque o que eu mais anelo, Senhor, é a tua presença. Eu não quero te largar por nada, então não me larga, Jesus. Se for para me perder, me leva para o céu, mas não me abandona jamais. Não deixe eu conhecer esse mundo. Eu tenho 41 anos de idade, jovem. Já fui tentado de todas as formas, como qualquer outro jovem foi, mas são 41 anos na igreja, servindo a Jesus, dizendo: eu te amo, Jesus, eu quero a tua presença, Jesus, eu quero ser teu amigo, Jesus, não me deixa jamais. O melhor lugar, jovem, onde você pode estar é na casa de Deus. O melhor lugar onde você pode estar é no centro da sua vontade, é buscando a sua presença, é mergulhando em águas profundas. Ele quer se revelar a jovens nessa manhã, mas ele te convida nessa manhã a sair das águas superficiais e mergulhar em águas profundas, e mergulhar no oceano do Espírito Santo de Deus, para conhecer aquilo que está revelado somente para aqueles que têm a coragem, a ousadia e a disciplina de mergulhar no profundo do oceano do Espírito Santo de Deus. É muito bom você ouvir testemunhos de alguém que foi abençoado, de alguém que teve uma visão, de alguém que isso, de alguém que aquilo. É maravilhoso. Melhor do que isso é você ter as suas próprias experiências e conhecer o íntimo da presença, e Ele quer se revelar para você nessa manhã. Aleluia, aleluia, aleluia. E está lá o cego gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Sabe o que eu acho interessante, queridos? É a fé desse homem. O maior dom que Deus deu ao homem, escute o que eu vou dizer, não foi o dom da vista. O maior dom que Deus deu ao homem foi o dom da visão. Repita comigo: visão. Vou repetir: o maior dom que Deus deu ao homem não foi o dom da vista, mas foi o dom da visão. A vista
é a capacidade de enxergar com os nossos próprios olhos aquilo que está diante de nós. A visão é a capacidade de, pelos olhos da fé, enxergar além do que os nossos olhos físicos podem ver. Pela vista, Bartimeu não conseguia enxergar, mas Bartimeu era um cego que tinha visão. E pelos olhos da fé, ele conseguiu atrair a presença de Deus, a presença do Senhor Jesus para a sua vida. E ele chama Jesus, filho de Davi. Olha que título lindo, queridos. Olha que coisa, ele tocou no ponto, sabe, mais importante da história. Quando ele chama Jesus, filho de Davi. Aquilo chamou a atenção do mestre. Há um outro texto na Bíblia que diz que um dia Jesus está andando com os seus discípulos e Jesus faz uma pergunta e diz assim: o que os homens estão dizendo a respeito do Filho do Homem? Vou traduzir para vocês. Quem a multidão está dizendo que eu sou? Aí olha, Jesus, tem alguns dizendo que tu és, quem lembra aí? João Batista. Outros que tu és Elias. Outros que tu és Jeremias. Outros estão dizendo que tu é um profeta qualquer que reencarnou aí. Aí Jesus pergunta para os seus discípulos: e vocês dizem que quem eu sou? Aí Pedro vai dizer: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: bem-aventurado tu és, Pedro. E quem te mostrou isso não foi carne nem sangue, mas foi o meu Pai que está no céu. Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas observe esse texto, segura aí, tá? Os discípulos estão dizendo que a multidão que está andando com Jesus, está vendo Jesus fazendo milagres, não sabe quem é Jesus. Estão dizendo que Jesus é um profeta qualquer. Do outro lado, lá em Jericó, tem um cego que nem ver pode, que não consegue enxergar nada, mas ele dentro de si, como um homem de fé e visão, está dizendo: esse homem não é Jeremias, esse homem não é Elias, esse homem não é um profeta qualquer, eu sei quem é esse homem é o Messias prometido, é o filho de Davi, é aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente, ele é Jesus de Nazaré. E ele começa a dizer: Jesus, em outras palavras, meu Redentor, Jesus, Messias prometido, eu conheço a profecia, eu não posso te ver com os meus olhos, mas com os meus olhos espirituais, eu estou chamando pela tua presença, eu preciso do teu milagre, eu quero atrair uma intimidade maior contigo, venha ao meu encontro, filho de Davi. A multidão dizendo: ih, cala a boca. Os historiadores, queridos e queridas, vão nos dizer que aquela foi a única vez em 3 anos e meio que Jesus passou em Jericó. Se Bartimeu tivesse dado ouvido à voz da multidão, ele tinha morrido cego. Não, ele não. Tinha morrido cego. Mas ele não deu ouvidos à voz da multidão. Então, naquele instante, diz a Bíblia, que Jesus agora para no meio da multidão. Algo diferente acontece. O clamor daquele homem vai tocar os céus. E agora Jesus para na multidão e manda alguém ir ao encontro de Bartimeu, para dizer nessa manhã a você, queridos: eu não sei quais são os seus problemas, dores ou seus sonhos, mas eu vim aqui para te dizer que Ele continua ouvindo as tuas petições, que Ele alcança o teu coração, que Ele busca se relacionar contigo todos os dias, e que Ele jamais te deixa, nem te deixará sozinho. Não deixe de acreditar naquilo que Deus tem reservado para você. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e terríveis que não sabe, já dizia a palavra profética no livro de Jeremias, capítulo 33 e versículo de número 3. Olha que coisa extraordinária. Então Jesus para e manda chamar Bartimeu. 10 minutos eu encerro e entrego o microfone. Mas olha que coisa linda. A notícia chega para Bartimeu: Bartimeu, tem um negócio diferente aí. Tem uma multidão inteira acompanhando Jesus. Eu não sei o que você fez, porque a sua voz provavelmente nem conseguiu, no meio dessa multidão que chegar a ele,
mas você chamou a atenção do mestre. E o mestre está mandando chamar você, porque hoje tem novidade de vida para a tua casa. Hoje tem novidade de vida para a tua história. Hoje ele quer fazer algo diferente, porque você tocou o coração do mestre com a sinceridade. Hoje você atraiu a presença dele para dentro da sua vida. Olha que coisa extraordinária. Diz a Bíblia Sagrada que Bartimeu, quando ouve aquela história, ele dá um salto. Ele dá um salto. E ele toma uma atitude. A primeira atitude que Bartimeu faz é tirar a sua, quem lembra? A sua capa. Irmãos, daria para me passar mais uma hora pregando só sobre a capa de Bartimeu. Só a capa de Bartimeu dava uma mensagem de 1 hora no mínimo, né, pastor? E tirando de si a sua capa. A capa que ele ganhou quando arrancaram os seus olhos. A capa que ele ganhou quando tiraram a sua esperança. A capa que deram a ele quando ele viu o seu pai sendo morto como um bandido. A capa que era o seu instrumento de trabalho para não morrer de fome. A capa que era o seu cobertor nas noites de inverno e o seu travesseiro nas noites de verão. A capa que representava muita coisa na sua vida, sabe? Inclusive o seu passado de dor, o seu passado de mágoas e tristezas. Mas diz a Bíblia Sagrada que a primeira coisa que Bartimeu fez quando ouviu que Jesus estava o chamando foi tirar a sua capa e deixá-la para trás. Meus irmãos, deixa eu falar uma verdade para você aqui. Tem muita gente que vem para a igreja, que quem sabe até entregou a sua vida para Jesus aqui, mas parece que tudo que faz não dá certo. A sua vida é travada, vive um vazio, uma solidão, não consegue emprego, não consegue nada. É um negócio assim que ninguém entende. Sabe qual é o problema? É que quem sabe um dia até vieram aqui na frente, quem sabe até cantam no coral, participam do grupo de obreiros ou tantas outras coisas. Não estou aqui apontando o erro de ninguém, estou falando de uma forma genérica. Mas sabe qual é o problema? É que até vieram para frente, até congregam-se, mas esqueceram-se no dia de vir aqui na frente, de deixar para trás a sua capa. Quem sabe essa capa represente um pecado que você está carregando, que o seu pastor não sabe, mas Deus que tudo vê sabe. Quem sabe essa capa represente uma dor no teu coração, que ao longo dos anos tem se arrastado para a sua vida e tem te levado a uma depressão. Quem sabe essa capa represente um abuso, seja ele qual for, que você um dia sofreu e nunca conseguiu, sabe, perdoar. Quem sabe essa capa represente uma mágoa de uma palavra que você ouviu de alguém e esse alguém nunca te pediu perdão e você também não conseguiu perdoar. E isso está impedindo que a presença de Deus seja completa na sua vida. Não porque Deus não quer ser completo, mas porque você, sabe, tem dado brechas para que isso não aconteça. A pergunta hoje que não quer calar é: o que você está disposto a deixar para trás para ver o milagre de Deus acontecer na sua vida? Bartimeu disse: eu não posso ter um encontro com o mestre, eu não posso ter uma verdadeira vida com ele, levando comigo todo esse passado de dores, de angústia, de mágoas. Não, eu vou deixar tudo para trás, porque a partir de hoje eu quero ser uma nova criatura. A partir de hoje eu quero viver um relacionamento de intimidade, uma presença entre eu e o meu Senhor. Aleluia. Deixa eu me fazer aqui um rápido teatro para a gente encerrar. Eu tenho 7 minutos. Eu vou pegar aqui 3 pessoas. Vem cá. Vem cá você. Vem cá, Max. Vem cá, pastor. O senhor bonitão. Faz de conta. Olha para mim. Faz de conta que aqui, eu não sou besta, né? Aqui vai ser Jesus. Tá? Aqui é Jesus. Não, não é Satanás não, mas faz de conta que tu é Pedro. Ele disse assim: eu sou Satanás. Isso não é não, tu que está dizendo. Ali é Pedro, ali é Bartimeu. E faz de conta que aqui é Pedro, tá? A Bíblia não fala, mas deixa eu pensar. Vem cá, Pedro, vem cá, fica do lado de Jesus. Imagine a cena, vamos voltar aí a cerca de uns 2000 anos atrás. Bartimeu chamou a atenção do mestre, está ali quietinho. Aí Jesus para no meio da multidão e vai dizer para Pedro: Pedro, tem uma multidão que me acompanha. Baixinho aí. Mas tem um homem
chamou minha atenção, buscou pela minha presença e me chamou de uma forma diferente. Ele não me conhece, não me viu ainda, mas ele sabe que eu sou o filho de Davi, o Messias prometido. Então, diga para ele que tenho novidade de vida, que tem presente hoje chegando. Chama ele lá. Imagine a cena, Jesus dizendo isso para Pedro, só pensa. Aí o Pedrão vai lá até Bartimeu e diz: Bartimeu, rapaz, não sei o que você fez não, mas você atraiu a presença do Mestre. E ele mandou te dizer que tem novidade de vida para você hoje, para tua casa. O inimigo disse que tinha acabado, mas é mentira, porque o autor da vida vai mudar a tua história para sempre. Então me acompanhe. Imagine agora Pedro trazendo Bartimeu para o grande dia. E agora Bartimeu está de frente com Jesus. A Bíblia é clara. Jesus faz uma pergunta clássica. E Jesus pergunta para Bartimeu: que queres que eu te faça, Bartimeu? O texto vocês conhecem, mas deixa eu como pregador, assim como Agapito, pensar. Se fosse nos dias de hoje e Bartimeu pudesse cantar para Jesus, Bartimeu ia cantar como, Renan? Só quero ver você, só quero ver você. Você pode ficar de pé? Só quero ver você. Segura aí, Bartimeu, segura aí, ainda tem milagre. Só quero ver você, só quero. Você pode cantar isso pra ele. Eu quero te ver eu entendendo pela tua presença, Jesus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Segura! Deixa eu dizer um negócio, uma revelação para você, que o Espírito Santo colocou no meu coração. Alguém pode até pensar que o milagre de Bartimeu era simplesmente voltar a enxergar. Mas que graça teria Bartimeu voltar a enxergar se ele não tivesse o maior presente, que era de conhecer o Filho de Deus vivo, que era de estar junto dele e dizer: eu vi com os meus próprios olhos o Messias, o Filho de Deus. Então Bartimeu teria dito assim: Senhor, nem que seja por um minuto só, me dê o maior presente da minha vida. Abra os meus olhos para que eu possa te ver. Abra os meus olhos para que eu possa conhecer o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Tem novidade de vida chegando para tua casa. Tem novidade de vida chegando no teu coração. Aí Jesus vai e chega para Bartimeu: vem cá, Bartimeu, que ainda não terminou o milagre. Vai, Bartimeu, a tua fé te salvou. Bartimeu tem os olhos abertos. Quem é a primeira pessoa que ele vê? Jesus. Como é que ele canta? O que é que ele canta, Renan? O que é que ele canta, Renan? Eu te dou, Jesus. Chame a atenção dele, atrai a presença dele. Lindo és, glória, eu te dou. Receba a glória de Deus sobre a sua vida nessa manhã. Lindo és, glória, eu te dou, Jesus.
segundos para encerrar. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e deixe-me liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Pai eterno, Deus de bondade, Deus de amor, diante dos teus filhos, Pai, a tua palavra foi ministrada nessa manhã. Tu conhece cada coração, tu conhece os sonhos dos teus filhos, as suas necessidades, as suas dores e as suas petições. Deus, esse Bartimeu hoje somos nós, chamando pela tua presença, gritando bem alto, dizendo: Filho de Davi, vem de encontro às nossas necessidades, nos alcança com o teu amor, muda a nossa história, traz um renovo para os nossos sonhos, para os nossos corações. Senhor Jesus, eu ministro sobre a vida de cada homem, de cada mulher, de cada jovem. Senhor, que esse congresso seja marcado pela esperança, a esperança de um dia melhor, a esperança de sonhos que não podem morrer. Restaura os sonhos, tira todas as mágoas, essa depressão que tem, Senhor, acabado com a vida de muitos meninos e meninas, Pai, de muitos homens e mulheres, pessoas que quem sabe nem conseguiram dormir à noite, chegaram aqui nessa manhã dizendo: Jesus, eu preciso de uma palavra, e a palavra para você na manhã de hoje é: não pare, não desista. E Ele manda te dizer nessa manhã: filho meu, filha minha, prepara-te, prepara-te, porque grandes coisas estão por vir. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu ajudador, eu tenho visto as tuas orações e chego com providência, e como um sinal receba da minha glória. Seja agora tocado por uma presença gloriosa. Abre a sua boca e seja cheio do meu Espírito, cheio do meu Espírito, cheio do meu Espírito, cheio do meu Espírito. E a minha presença seja contigo todos os dias da tua vida. Você só quero